Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve, pessoal! Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no ProEnem. E, gente, tem uma notícia muito importante para vocês. Acabou ecologia. Você ri ou você chora? E agora a gente começa o quê? A gente começa a falar sobre célula. Só um detalhe, cara, essa TV aqui não tá ligada não. E ali para ver a galera no chat. Então a produção vai dar um tapinha aqui pra gente seguir. Então, gente, acabou a ecologia e agora a gente vai começar a falar sobre célula, citologia. E hoje eu já separei para você uma aula linda, uma aula maravilhosa sobre membrana plasmática. Gente, não pode dar mole porque esse assunto cai. Olha aí, ó. Parabéns. O que é isso? O cabelo castanho. Boa noite. Choro. Boa noite, Rayana. Ah, agora apareceu aqui a galera. Olha aí, ó. A Brena. Boa noite, Rod. Songa. Sem presente. Renan nos calando. Não foi o Renan não, gente. Ó, o Renan leva as culpas aqui, ó. Não foi o Renan não. O Renan não tá nem aqui hoje. Cara, olha aí. Bruna mandou, quase gabaritei. Cara, ó, eu já vou te dizer, hein. A gente está preparando uma aula de revisão incrível sobre ecologia. E é aí que tu vai acertar todas mesmo. Sabe essa parada de você ter errado algumas? Não vai acontecer mais não. A gente vai resolver isso. Maravilha, olha aí, ó, galera linda, né? Com a gente. Olha, estamos juntos. Vamos que vamos. O pessoal é bem empolgado aqui. Então vamos lá, gente. Vamos que vamos começar a nossa aula. Cara, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre membrana plasmática, que é o envoltório da célula. E o grande objetivo da membrana é exercer um papel de permeabilidade seletiva. O que é isso? Eu tenho que travar algumas coisas, mas eu não posso travar tudo. Então eu tenho que ser permeável, ou seja, eu tenho que deixar certas coisas passarem, mas eu tenho que selecionar o que deve passar. É quase dizer que o seu coração tem que ser a mesma coisa. Sabe o seu coração? Tem que ser uma barreira impenetrável, intransponível? Não. Pessoas devem entrar no seu coração e devem sair dele. Mas é qualquer um? Não. Você tem que ser o quê? Seletivo ou seletiva. Então, se o seu coração fosse uma membrana plasmática, ele deixaria certas pessoas entrarem, mas não deixaria qualquer um. Você escolheria essa pessoa. E eu sei que você tem esse dedo podre, vai escolher quem não merece. Olha aí, ó, mandei a real, desculpa. Dorme com essa, dorme, né? Então, gente, a membrana é isso. Ela vai selecionar o que entra. E também vai selecionar o que sai. Existem coisas que estão no seu coração que tem que sair. Tem que sair do teu coração. Tu não pode levar isso para dentro do coração. Mas também tem coisas que não tem que sair. São coisas tão importantes que você tem que guardar dentro de você. Então a membrana é isso, cara. Tem coisas super importantes que ela tem que guardar dentro da célula e não deixar sair. Mas tem coisas ruins. Cara, essas coisas ruins têm que ir embora. Tem que sair. Então,
Caraca, olha aqui, alguém de Itaperuna. Gente, cadê o pessoal de Itaperuna aqui, ó? Samuelson mandou. Gente, eu não sei se o Samuelson sabe, mas a minha família é de Itaperuna, né? Olha aí, ó, cidade aqui do interior do Rio de Janeiro, tá? Olha aí, ó. Vambora. Então vamos falar sobre a membrana. Gente, a unidade que forma a membrana é esse carinha aqui, ó. Esse carinha que tá aqui, ele é chamado de fosfolipídio. E quais são as partes do fosfolipídio? Quando tu olha para essa pontinha aqui, isso aqui é chamado de cabeça. E essa perninha aqui é chamada de cauda. E normalmente os fosfolipídios, eles formam uma camada e depois eles formam uma outra camada, o que a gente chama de bicamada ou bicapa. Só que essa região aqui do meio, das perninhas que estão aqui, é uma zona que é apolar, ou seja, odeia água. E as cabecinhas, tá vendo aqui, ó, as cabecinhas? Essas cabecinhas aqui, ó, que são essas extremidades, elas são zonas polares, que gostam de água. Então a unidade que forma a membrana são chamados fosfolipídios e a gente forma uma bicamada. A parte de fora se chama zona polar, que são as cabeças, e o meio é a zona apolar. E por que forma essa bicamada? Porque, gente, a substância mais abundante dentro da célula é a água. E a substância mais abundante fora da célula também é a água. Então, se tem muita água fora e tem muita água dentro, dos dois lados, quem tem que estar em contato com a água é a cabeça, que é uma zona que é polar. O meio, que é apolar, fica no recheio, fica escondido, tá bom? Então, imagina um sanduíche, tá? A camada aqui do primeiro pão, ela se mistura com a água, a do segundo pão se mistura com a água e o recheio, né? Qual o teu recheio de sanduíche predileto, né? Tu vai mandar o quê? Aquela pastinha de frango, né? Uma pastinha de ovos. Ah, em Rodrigo é ricota batida com espinafre também, né? É o recheio, que é apolar. E essa molécula é chamada de fosfolipídio. E aí eu queria que tu anotasse um conceito muito importante. Quando a gente pega uma molécula que tem uma parte polar e uma parte apolar, que é o caso do fosfolipídio, ele é chamado de anfifílico ou anfipático. Anfi, A-N-F-I, quer dizer duplo, quer dizer ambíguo. Então é o cara que tem esse caráter que joga nos dois lados. A cabeça é polar, as perninhas são apolares. Então essa é a estrutura do fosfolipídio, tudo bem? Maravilha. E aí tá um desenho para você ver, tá? A membrana ela é assim, ela vai ter essa camada aqui, ó, de fosfolipídios e uma outra camada. Como são duas camadas, a gente chama isso de bicamada. Nossa, que maravilhoso. E qual é a estrutura que a membrana exibe, gente? Nós dizemos que o modelo da membrana é o chamado modelo do mosaico fluido. Por quê? Tem a bicamada, que a gente já falou aqui, ó, bicamada fosfolipídica, é um disco bilaminar, ou seja, tem duas lâminas, só que enfiado nessa bicamada existem proteínas. Então o segundo elemento mais importante da membrana, depois dos fosfolipídios, são as proteínas. Inclusive, o que vai passar pela membrana? Muitas coisas passam por meio de canais, que vão atravessar esse canal da membrana. Ai, adorei! E o que essas proteínas fazem? Elas conseguem se movimentar. Por isso que o nome do modelo da membrana é modelo do mosaico fluido, porque esses elementos que estão aqui, eles têm fluidez, eles conseguem se deslocar. Por exemplo, esse canal que está aqui, ele pode vir para cá, ele pode vir para cá, ou ele pode ir lá para longe. E quando uma proteína, gente, igual essa daqui, ela atravessa a membrana do lado externo para o lado interno, aí rola com essa daqui, rola com essa daqui, rola com essa daqui. Proteínas que atravessam a membrana, elas são chamadas de proteínas, olha aqui, ó, integrais. Eu posso chamar de proteínas integrais, porque elas estão integralmente na membrana, nos dois lados, mas eu também posso chamar de proteína transmembrana, porque ela atravessa. Agora, olha para essa. Tadinha, ela tá só na beirola de baixo. Essa daqui só tá na beirola de cima, então também não tá valendo. Então, essa daqui é uma proteína parcial, e essa aqui também. Agora, essa que atravessa é integral. Tudo bem, meu lindo e minha linda? Cadê?
Gente, esse assunto pode ser até melhor, mas ele é mais difícil. E ele não cai tanto quanto a ecologia. O meu papel aqui é te ensinar o que mais cai, e eu tô dando tudo aqui para vocês. Mas de tudo que eu vou falar ao longo desse ano, o que mais tem incidência é a ecologia, tá? Então não cria... você pode criar paixões aqui, mas eficiência e resultado é a ecologia. E agora eu quero trazer outras coisas. Na membrana também tem lipídios. Ah, é óbvio, tu já falou do tal do fosfolipídio? Sim. Mas na membrana tem colesterol, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, um colesterol no meu dedinho. Ó, olha aqui, ó, outro colesterol aqui. Tem um colesterol aqui. O colesterol, gente, ele fica enfiado no meio da membrana, no meio dos fosfolipídios. E qual é o objetivo disso? Esse objetivo do colesterol é que a membrana se mantenha com uma estabilidade na sua fluidez. Que ela não fique tão fluida, porque tenta imaginar, olha só. Imagina que esses dois... Não, voltei. Ganhei. Foi só pegar o pilô. Cara, imagina que esses dois pilôs são fosfolipídios, tá? Quando você está num lugar muito quente, a tendência é que os fosfolipídios se afastem. E aí abre um rombo aqui no meio. Fica todo um buraco. O que acontece? Como está maior buracão, coisas passam por esse buracão. Se qualquer coisa passa, eu perco a minha seletividade. A membrana não quer isso. E quando está muito frio, os fosfolipídios tendem a ficar, ó, atochadão. Quando ele fica muito atochado, quase não passa nada. Ou seja, ele perde a sua seletividade. E o que é gostosinho? Gostosinho é quando no meio fica colesterol. O colesterol, ele fica aqui no meio, tá? O colesterol fica aqui no meio. E o que esse colesterol faz ficando aqui no meio? Ele exerce uma força. Se os fosfolipídios tentarem se afastar, o colesterol que está aqui no meio, que é esse meu dedo aqui, segura, mantém eles juntos. E se eles tentarem se juntar, o colesterol também não deixa, porque ele também está no meio. Então, qual é a sacada do colesterol? O colesterol evita que eles se afastem demais e evita que eles se aproximem demais, ou seja, mantém um controle. É um belo freio para se afastar, ficar reganhadão ou ficar atochadão. Então, o colesterol é ótimo. Então, ele controla essa fluidez. E o último elemento da membrana são os glicídios. Gente, existem vários glicídios pela membrana. Tá vendo aqui, ó, esses bagulhinhos aqui, ó? Esses glicídios roxinhos estão aqui, ó, roxinho, tá vendo, ó? Ficam pela membrana. Então a membrana, gente, ela é basicamente fosfolipídio e proteína. É basicamente 50% de fosfolipídio, que é lipídio, e 50% de proteína. O resto, cara, vai ter um percentual pequeno. Aí você fala assim, pô, Rodrigo, mas essa conta só dando mais do que 100. É claro que não são 50, é quase 50. Aí o que falta para chegar a 50 entra aqui em glicídios. Tudo bem? Ó, a galera quer saber aí, ó, o que... Melhor que física. O pessoal quer entrar no grupo. Não tão difícil. Tá, beleza. O pessoal falou assim, membrana, não sei o quê. Cara, vamos lá. Como é que eu posso classificar as membranas? Existem membranas impermeáveis, que não deixam o soluto nem o solvente passarem. Cara, então nem a água, nem as coisas dissolvidas passam. Uma membrana que é permeável, ela deixa passar tudo. Deixa passar soluto, deixa passar solvente. Agora, o que seria a membrana semipermeável? O solvente passa, mas os solutos não. Só que a membrana que nós temos, a nossa membrana da célula, ela tem permeabilidade seletiva. Ela permite a passagem de água e alguns tipos de partícula, ela controla. Ela vai controlar o que vai passar e o que não vai passar. Não é uma zona que vai acontecer aqui, tá? Gente, olha aí, o Lucas de Oliveira, olha que lindo, né? Lucas de Oliveira é o nome do meu filho. Meu filho é Lucas Reis de Oliveira. E tá o Lucas de Oliveira Brito aí, é quase meu filho, né? Gente, ele fala assim, ó, isso do colesterol tem algo a ver com HDL e o LDL? O que é o HDL e o LDL? Isso é uma boa pergunta que o Lucas fez, não é porque é meu filho não, tá? Cara, é o seguinte, o HDL, ele é uma lipoproteína, ou seja, é uma proteína, é uma capa de proteína que dentro tem lipídios. E o HDL, ele é uma lipoproteína considerada boa. Por quê? Porque ele tira a gordura que fica na parede das suas artérias e elimina elas. O LDL é a lipoproteína ruim, que leva gordura para essas placas e pode causar ruim para tu. Nossa, que horrível. Então, calma aí. Isso tem a ver? Tem. Porque a gente fala muito mal do colesterol, mas o colesterol é necessário para a vida.
Se não tiver colesterol, olha aqui, ó, a membrana não funciona direito, eu preciso. O que é o problema é o excesso, é o descontrole do colesterol, porque a gente precisa dele para viver. A membrana sem colesterol não funciona, tá? Ela vai ter sérios problemas. E o que você precisa ter? Você precisa ter uma alimentação que permita que você tenha o HDL alto. HDL é o que a galera chama de colesterol bom, mas ele não é colesterol, ele é uma lipoproteína que tem vários lipídios. E o LDL é o ruim, ele tem que estar baixo. Então, se você quer ter uma vida longa e próspera, você precisa ter HDL alto, LDL baixo. Quando você faz um exame de sangue, tem que estar de olho nisso, tá? Olha aí, ó, gostei. A Bruna mandou uma parada aqui, ó. LDL é o ruim, faz tu morrer. Logo Deus leva. Esse é muito bom, né? LDL, logo Deus leva. Adorei, adorei, Bruna. E o outro qual é? Cadê? Perdi aqui, ó. E o HDL é o bom. Hoje Deus livra. Ô, glória! E varão, né? Que maravilha, né? Hoje Deus... Logo Deus leva, hoje Deus livra. Pô, adorei. Cara, eu vou usar isso nas minhas aulas agora, né? Muito bom. O Heitor Correia mandou aí, ó. Como é que eu faço, né? Que alimentos? Cara... Ó, a Bruna tá levemente alta aí, ó. LDL igual a aterosclerose. O Gabriel Martins, depende. LDL alto, lembra? Logo Deus leva, vai morrer. E HDL, hoje Deus livra, tem que estar baixo. Então assim, qual é o perfil para o cara que vai ter aterosclerose, que é aquela gordura na placa das artérias? LDL alto e HDL baixo. Rodrigo, eu tô nesse perfil. Eu já vou de arrasta pra cima? Já posso cantar aquela música Segura na Mão de Deus? Não. Você ainda tem chance. Basta você ter uma alimentação mais saudável, praticar atividades físicas. Gente, a prática de atividades físicas faz o seu HDL subir e o seu LDL descer. Olha que coisa boa. Se você começar a ter uma alimentação mais equilibrada, cara, priorizar gorduras insaturadas ao invés de saturadas. Ai, Rodrigo, adoro comer bacon, né? Ai, um torresmo, eu adoro. Cara, dá uma reduzida nisso. Se você vai ingerir gordura, prefira gorduras poliinsaturadas, tipo azeite de oliva. Ah, é caro. Quanto custa a tua vida? Bota o preço aí, tá? É isso aí. A Júlia falou assim, desvirtuou. KKKKK. Né? Então, beleza, vamos embora. Vamos falar agora sobre transporte pela membrana. Agora, produção, agora eu quero vir para o quadro. Agora a gente vem. Vamos falar sobre o transporte pela membrana plasmática, pela MP. E esse transporte ele pode ser de dois tipos, o ativo e o passivo. Qual é a diferença? Vou botar aqui a diferença para vocês. O transporte ativo, aqui ó, ocorre gasto de ATP. Rodrigo, que parada é essa de ATP? ATP, gente, é energia para a célula. Já o passivo é o gasto, é o processo sem gasto de ATP. Então aqui eu não vou gastar ATP e aqui eu vou gastar. Essa é a diferença básica. Por isso que é ativo. Quando você faz um processo ativo, o gasto de energia ele é maior. Então o ATP, cara, vai ser gasto aqui. E para quem não lembra, o que é o ATP? O ATP é uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada. Ela vai se ligar a uma pentose chamada de ribose. E quando você olha adenina mais ribose, isso forma o que a gente chama de adenosina. E essa adenosina, ela se liga a 3 fosfatos. Por isso que o nome da molécula é adenosina trifosfato. São 3 fosfatos ligados aqui, por isso que é ATP, adenosina trifosfato. E o que acontece com a célula? Toda vez que ela quer energia, ela vem e quebra essa ligação aqui, ó. Eu quebro aqui, ó. Quebrei. Quando eu quebro, esse fosfato sai. E aí o que eram 3 fosfatos, agora ficam o quê? 2. E isso libera energia.
Então, toda vez que a célula quer energia para trabalhar, ela vem e quebra o ATP em ADP. E aí vai soltar a energia que vai ficar lindo, vai ficar uma maravilha. Dá uma travada ali no quadro. Vai ali pro chroma, deixa eu tentar jogar com ele. Voltei! Quem sentiu saudades de mim, né? Olha aí. Então, vamos lá. Sabe a musiquinha dos 90 segundos? Quando fala quebrar ATP, é quebrar essa molécula, gente. ATP significa adenosina, que é a junção de adenina mais ribose, e olha aqui, ó, 3 fosfatos, ó, 1, 2, 3. Então é adenosina trifosfato. Quando a gente quebra essa ligação aqui, eu solto energia. Então eu tinha 3 fosfatos, era ATP, de tri. Quando eu tiro 1, fica ADP, de 2. E aí esse processo do ATP virando ADP libera energia. Então quando a gente fala de quebrar ATP, é fornecer energia. Tudo bem? Olha aí, ó. A galera voltou aí, ó. Muito bom. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. E aí, vamos lá. E o ativo, ele acontece contra o gradiente. E o passivo acontece a favor do gradiente. E aí, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Imagina só isso aqui. Eu tenho uma membrana plasmática aqui. E eu tenho vários solutos em cima e eu tenho alguns embaixo. Então, olhando para o meu desenho, você vai perceber que em cima eu tenho mais, embaixo eu tenho menos. Na tua cabeça, o que é o natural? É quem tem mais perder para quem tem menos, ou quem tem menos perder para quem tem mais? Gente, o natural é quem tem mais perder para quem tem menos. Quem tem mais, que está maior concentração, perde para quem tem menos. Para que no final, esse aqui vai diminuindo, esse aqui vai aumentando e as quantidades nos dois lados fiquem iguais.
Esse é o processo natural. E para fazer o natural, gasta energia? Não. Então isso aqui, gente, é o que a gente chama de a favor do gradiente. Porque o gradiente é esse sentido normal. É só você pensar, se eu pegar esse pilô e abrir a minha mão, ele vai para o chão. Porque o natural é ele descer. Então o que é o natural aqui? É quem tem mais perder para quem tem menos. Agora, na mesma situação, o cara que tem menos está embaixo e o cara que tem mais está em cima. O que acontece? O cara que tem menos perde para quem tem mais. Ou seja, quem tem mais vai ficar com cada vez mais. Quem tem menos vai ficar com cada vez menos. Ou seja, no final, as concentrações sempre vão ficar diferentes. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu pegar esse pilô, para ele subir, cara, é natural esse pilô subir? O natural é ele descer. Então, se eu estou jogando ele para cima, eu estou fazendo um movimento contrário ao sentido natural dele. E para jogar ele para cima, eu gasto energia. Então, isso aqui é o contra o gradiente. Então, o que é contra o gradiente? É o menos perder para quem tem mais e no final ficar tudo diferente. E o que é o a favor do gradiente? Quem tem mais perde para quem tem menos, para que no final todo mundo fique igual. E para fazer o natural, não gasta energia. E para fazer o que não é natural, eu gasto. Olhou aí? Deu o teu print? Deixa eu olhar o chat para ver como é que estão as perguntas aqui. Ô Jamília, eu respondo quem manda pergunta, tá? Pode mandar aí, ó. Deu print. Produção, traz a galera de volta pro slide. Então vamos ver os transportes, né? Eu mostrei para vocês aqui, ó, que existe um transporte chamado de difusão, que é um transporte natural, ou seja, um transporte que é passivo. As substâncias saem do lado mais concentrado, ou seja, da onde tem mais, e vai para onde tem menos. Isso é o normal. Então, quem tem mais perde para quem tem menos. E isso acontece para buscar o equilíbrio. E aí a gente tem, né, alguns mecanismos de transporte. Existe a difusão simples, a difusão facilitada e o que a gente chama de bombas, que é o transporte ativo, porque para usar essa bomba gasta energia. Quando a gente movimenta só o solvente, a gente vai chamar isso de osmose, que é um processo importante. E aí aqui eu tenho uma lista de algumas coisas que passam pela membrana, tá? Por exemplo, se você pegar moléculas que são hidrofóbicas, por exemplo, moléculas que são apolares, aí tem O2, CO2, N2, benzeno. Cara, essas moléculas, elas passam de boa, porque a maior parte da membrana é apolar. Então ela consegue atravessar livremente a membrana. Agora, moléculas que são polares, porém pequenas, mas sem carga, tipo água, ureia, glicerol, também atravessam. Mas ela só atravessa porque ela é pequena. Agora, olha aqui, ó, moléculas polares grandes sem carga, tipo glicose, sacarose, aminoácidos. O esqueminha aqui mostra que ela não entra. E aí eu queria que você prestasse atenção nisso agora. Essas moléculas, elas não atravessam a bicamada de fosfolipídios, mas elas conseguem entrar. Lembra daquelas proteínas que eu falei para vocês, das proteínas canais, que são integrais? Existe uma proteína que é um canal, é tipo um cano. Então, ela não atravessa a bicamada, porque não dá para passar entre os fosfolipídios, mas se tiver um cano, ela passa. E esse transporte que depende de uma proteína, a gente chama de difusão facilitada, porque é essa proteína que vai facilitar o transporte. Ah, muito lindo. E aqui é a mesma coisa. Se você pegar íons, e não importa se o íon é pequeno ou é grande, se ele tem carga, gente, o meio da membrana, que é formado por uma zona apolar, vai repelir essa carga. Esse cara não vai entrar na célula. Então o que a gente precisa? Ele não entra, a não ser que eu tenha proteínas canais. Então, esse esquema está representando o quê? Moléculas que conseguem atravessar a bicamada. Isso quer dizer que essa galera daqui, ó, não consegue entrar na célula? Consegue entrar. Vai precisar de proteínas carregadoras, que são essas proteínas canais. E toda vez que eu dependo de proteína para fazer transporte, é uma difusão facilitada. Facilitada por quem? Pela proteína. Tudo bem? Deixa eu ver vocês aqui.
Ó, a Maria das Graças perguntou, prof, tem produção endógena? Tem. Tem sim. O nosso corpo produz. Existe colesterol endógeno e exógeno. Olha aí, o Vicente mandou, LDL é Luin, linguagem do Cebolinha. Aliás, falando do Cebolinha, quem aqui já sentiu o cheiro do perfume do Cebolinha? Já sentiu? Cara, a Jequiti, não é sacanagem, a Jequiti lançou uma linha de produtos de perfume Turma da Mônica. Então tem o perfume da Mônica, do Chico Bento, cara, e lançaram o perfume do Cebolinha. Cara, o perfume do Cebolinha é bom pra caramba. Você já não acha ele pra comprar em lugar... E é R$30 o perfume. É cheirosão, cheiro bonzão. Achei até forte cheiro de cebola. Não, cheiro bonzão. É claro, é um perfume que não fica muito tempo, né? Ele vai embora rápido, mas é um bonzão. Eu tô fazendo propaganda aqui, ó, roda, roda, Jequiti, e não tô ganhando nada, né? Olha aí. Perfume do Cebolinha. Olha aí, ó. Olha o que o Vitor mandou. Opa, eu errei. O ATP é açaí, tacacá e peixe. Cara, prato típico do Pará. É isso, ó. Açaí, tacacá e pato no tucupi, amigo, dá bastante energia. Olha aí, ó. Deixa um cri de aventos no chão. Cara, você sabe o que é Creed Aventos? Creed é uma marca de perfumes que fazia os perfumes daquela realeza da França do antigamente. Esse perfume que o cara mandou aí, Creed Aventos, custa 3.500 o frasco. O pessoal do Praia nem tá bem, hein, gente? Pô, o cara conhece até um Creed Aventos. O cara dá uma borrifada, vai R$50. 50, 100, 150, né? Creed Aventos. Cara, perfume do Cascão a gente não tá sabendo, né? Mas lançou aí, o cara lançou no chat, Creed Aventos. Grande perfume da casa Creed, né? Esse perfume aí eu só senti o cheiro na loja, assim, ó. A mulher nem quis me dar o cheiro, mas eu senti lá pra ver como é que é. Vamos lá, gente. Vamos falar agora de osmose. Deixa eu trazer vocês pro quadro aqui, pra eu explicar melhor isso pra vocês. Imagina, pagar 3 conto num perfume, gente. Só mais o de Cebolinha, que é R$30. E tu sai cheirosão. O cheiro é quase igual. Cara, depois no TikTok joga aí, ó, perfume do Cebolinha. Todos esses especialistas aí de perfume, cara, falam benzão dele. Cheirosão. E essa parada tá vendendo tanto que é difícil de achar. Vamos lá, gente. Primeiro, difusão simples. Quem se movimenta aqui? É sempre o soluto, tá legal? Na difusão simples, quem se movimenta é o soluto. E nesse caso aqui, ó, ele atravessa a bicamada. Ele vai atravessar a bicamada de fosfolipídios. E qual o caminho que ele faz? Ele sai do lugar no qual ele está mais concentrado e ele vai para o lugar onde ele está menos concentrado. Esse é o caminho na difusão simples. Um exemplo de substância que faz esse movimento, que passa do lugar mais concentrado para o menos concentrado, o objetivo disso, né, é manter a igualdade, é ficar igual. Porque esse vai diminuindo, esse vai aumentando até, ó, se equilibrar. Um exemplo de molécula que faz isso, ó, seria o O2 e o CO2. Mas eu também posso trazer um exemplo mais do dia a dia. Imagine você fazendo um feijão. Feijão. E você salgou demais o feijão. Você botou sal pra caramba no feijão. O que você faz? Joga água? Aí teu feijão vai ficar aguado. Qual é o macete para você tirar esse sal do feijão? Ah, já sei.
Joga açúcar. Não. Joga o quê, produção? Uma batata. Joga uma batata. Você descasca uma batata e joga pedaços de batata. Aí vai falar assim, ai que nojo. Horroroso. Feijão com batata, nada a ver. Cara, tu vai jogar a batata. Porque a batata é onde tem o quê? Menos sal. E o feijão tá cheio de sal. O sal é o soluto. O que ele faz? Ele sai do caldo do feijão salgadão, onde ele está mais concentrado, e ele vai para dentro da batata. A batata é ela que absorve o sal. E aí o que tu faz? Na hora de servir o feijão, você separa e tira as batatas. O sal saiu do feijão salgado e foi para dentro da batata que depois você tirou por um processo de difusão simples. Tá legal? Fica aí, ó. Fica aí. Aprendeu aí, ó. Gol do Vasco. Bora! Então essa é a difusão simples. Agora, o outro transporte que a gente vai falar é a osmose. Quem se movimenta na osmose, gente? É o solvente. E aí existe uma regra que é a seguinte. Na osmose, a água sai do meio, que a gente chama de hipotônico, e vai para o hipertônico. Então a água, na osmose, sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. A gente diz que na osmose a água sai do hipo e vai para o hiper. A gente pode falar que a água sai do hipo e vai para o hiper. E tem uma frase, a gente fala que o hipopótamo foi ao hipermercado. E aí acontecem algumas coisas. Se você pegar, por exemplo, uma célula animal, tá vendo aqui, ó, uma célula animal, se você colocar ela no meio hipotônico, hipotônico é o meio menos concentrado, tá? Aqui, a célula, ela é hipertônica. Pô, se aqui fora é hipo e aqui dentro é hiper, o que vai acontecer? Cara, vai entrar água, vai entrar água, vai entrar água. A água entra. O que essa célula faz? Ela fica inchadinha. Isso é chamado de turgência. Nossa! E se continuar entrando água, o que acontece? Ela estoura. Ela faz ploct. O nome disso é plasmoptise. Então, quando você coloca uma célula no meio que é hipotônico, ela é hiper, ela ganha água, ela incha e pode estourar. Só que se for uma célula vegetal, isso não acontece. Porque por fora da célula vegetal tem o quê? A parede celular. E agora, olha o cenário oposto. Se eu colocar uma célula animal no meio que é hiper, pô, se o lado de fora é hiper, a célula vai ser hipo. O que acontece? A célula perde água. Tadinha. Se ela perde água, ela fica murcha, ela desidrata. E isso quer dizer que a célula sofreu plasmólise. Então, plasmólise é quando a célula murcha e plasmoptise é quando ela estoura. Tudo bem? Para você não esquecer, é só você lembrar, ó, quando ela estoura, qual o barulhinho que ela faz? Aí tu guarda assim, ó, plasmoptise. Plasmoptise. Pum de quê? Estourou. E plasmólise, é só tu lembrar, ela não tá murcha? Tudo que tá murcho tá o quê? Mole. Plasmólise. Aí tu não esquece mais. Tudo bem? Meu lindo e minha linda, pegaram aí? Deixa eu liberar aqui, ó. Plasmoptise é a mesma coisa que lise celular? Sim, porque lise é ruptura. Ó, a Bruna perguntou, professor, o que leva uma água a se tornar hipotônica? O que leva uma água a ser hipotônica? Hipo quer dizer pouco. Então, uma água hipotônica é uma água que é pobre em sais. Um exemplo de água hipotônica é a água destilada, que é a água pobre em sais. E existe, por exemplo, o soro fisiológico chamado de salgadão. O soro fisiológico que a gente usa é 0,9%, que é exatamente a mesma concentração de sódio na nossa hemácia. Se você colocar um soro que tem 3%, ele é muito mais salgado. Esse soro é chamado de hipertônico. Tá legal? Ó, uma solução hipertônica é onde tem maior concentração de solutos. Gabriela Alvarez, correto. Tipo sais e açúcares. Gabriela Alvarez, muito bom.
Osmar mandou, peguei a visão. Total, total. Cara, aprendi uma gíria carioca nova agora. Tu fala total. Tu já conhece essa gíria? Total. Quando alguém fala uma parada maneira, você fala total. Caraca, isso aí. Hoje os alunos me ensinaram essa. Mas tu pode falar bem, tu pode falar mal. Quando alguém te conta uma mentira, tu fala total. Ou quando é maneiro, tu fala total. Olha aí, ó. Mais um dia do Guia de Cria aqui. Ainda. Olha aí, o Vini já mandou aí, ó. Muito bom. Pessoal, vamos seguir agora e vamos para o processo 3. Que é a difusão facilitada. Ó, agora a gente vai ter uma diferença. Na difusão simples, era o soluto que atravessava a membrana, a bicamada. Não precisava de ninguém. Osmose era o solvente que atravessava a bicamada, que é o caso da água. Agora, a difusão facilitada é o soluto de novo, só que agora ele atravessa proteínas, canais. Então, olha que coisa linda, maravilhosa tá aqui, ó. Aqui está a membrana plasmática da célula e aqui do lado de fora eu tenho uma molequinha de glicose. Aí o que a glicose faz? Ela tenta atravessar a membrana e não consegue, porque a glicose não atravessa a bicamada. Mas olha só como as coisas são perfeitas. Aqui existe uma proteína que é um canal. Essa proteína que é um canal, o que a glicose faz? A glicose vem, ó, e atravessa para cá. Se a glicose faz esse movimento, ela tem que sair da onde ela tem mais e ela vai para onde tem menos. E por isso que o nome da parada é difusão facilitada, porque alguém está facilitando. Então ela saiu daqui, ó, de cima, que tinha muito dela, estava cheio, e ela vem aqui para dentro, aonde tem o quê? Tem menos. Tem só um potinho. Aí ela consegue entrar. Viu aí que lindo? Viu que maravilha? Então essa é a difusão facilitada. E agora, gente, último transporte. Tudo isso que eu falei aqui, tudo que está aqui escrito no quadro, é transporte, olha aqui, ó, tudo isso aqui que está aqui, ó, é transporte passivo. Eu não gastei energia para nada até agora. Então, tudo é transporte passivo, pode dar o print, deu o print, maravilha, ótimo. E agora eu vou apagar para a gente ir para o último bloco dos últimos minutinhos da aula de hoje. Agora, para fechar, está faltando o chamado transporte ativo. E como eu disse, esse aqui tem gás de energia. E o exemplo mais importante que aparece nas provas é a chamada bomba de sódio e de potássio. Vamos entender. Aqui está a membrana. E aqui está a chamada bomba de sódio e de potássio. Para essa bomba trabalhar, eu preciso quebrar o ATP em ADP. Toda vez que eu quebro o ATP em ADP, eu libero energia e aí a bomba funciona. O que essa bomba faz? Ela pega o sódio, joga o sódio para fora. E ela pega o potássio e traz o potássio para dentro. E para você não esquecer, é só você lembrar. Sódio não começa com S, então sódio ele sai. Potássio, ele não começa com P, então potássio ele penetra. Então o potássio penetra e o sódio sai. Então o sódio ele vai sendo levado para fora
E a gente vai mandar sempre 3 sódios para fora, enquanto a gente manda 2 potássios para dentro. Isso gera um acúmulo de cargas positivas do lado de fora, porque tem muito mais carga positiva lá fora. E o lado de dentro, ele acaba sendo menos positivo. E isso é ótimo, porque isso mantém a célula o quê? Polarizada. Isso vai ser muito útil para a célula propagar o que a gente chama de impulso nervoso. Porque vocês vão ver comigo daqui a algumas aulas que o impulso nervoso é um fenômeno de natureza elétrica. E a bomba de sódio e potássio é fundamental para isso. Porque ela joga o sódio para fora numa quantidade maior do que ela joga potássio para dentro. E aí ela gera essa diferença de cargas. E uma informação que você não pode esquecer. O sódio, ele é o principal íon do meio extracelular. Ou seja, ele é o principal íon do meio externo da célula. E adivinha quem é o principal íon do meio interno? É o potássio. Então lembra, sódio sai. Ele está sempre lá fora. Está o tempo inteiro indo lá para fora. E para fazer isso eu gasto energia, porque não é natural. O sódio ele sai da onde tem menos e vai para onde tem mais. Cara, isso não é natural. A quantidade aqui fora vai ser muito mais alta do que aqui dentro. E o potássio faz a mesma coisa, só que no sentido contrário. Aqui tem pouco potássio e aqui tem muito. E a célula continua jogando ele para dentro. Mas como? Gastando energia. Amigo, quando tu tem energia, tu consegue fazer aquilo que não é comum, aquilo que não é natural. Muito bom, gente. Olha aí. O corpo humano é perfeito. Amém, ciência ou glória. Júlia Cacheta. Explica novamente sobre o transporte ativo. Olha só, é um transporte que acontece contra o gradiente, os íons se movimentaram num sentido que não é natural e o mais importante, gastou ATP. Tudo bem? Então, produção, deixa a galera dar um print aí, ó. Deixou? Agora vem pra cá. Então aqui estão os slides que vocês podem ter acesso depois, né? Tem essas explicações aí, ó, todo esse movimento, né? A gente pegou logo, já lançou logo tudo. Olha aí a bomba aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí a bomba, né? Olha que maravilha. Tudo com esquema lindo para vocês. Então, pessoal, eu me despeço de vocês e na semana que vem a gente se encontra. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.